Olá, sou a professora Gabriela e estou aqui mais uma vez para continuarmos a nossa aula de língua portuguesa pelo sistema de ensino Uniavan. O tema da nossa aula é dissertar. Vamos iniciar observando as imagens que estão nas páginas 38. O que vocês observam? O que vocês conseguem concluir dessas imagens? Conseguem perceber que são imagens relacionadas a padrões de beleza, padrões de corpos? Esse é um assunto que está por trás do que vamos estudar agora. Iniciando na leitura da página seguinte. Na página 39, nós temos então um texto que fala sobre esse assunto em relação à moda e à publicidade. Quero que vocês leiam atentamente, prestando atenção no tipo do texto, no que está escrito, nas características e depois respondam as questões de interpretação que vêm a seguir. Seguimos na página 45, compreendendo então sobre o tipo de texto que você acabou de ler, o gênero textual dissertativo argumentativo. Trata-se de um texto que tem o objetivo de passar a opinião de quem escreve. É um texto que tem uma tese por trás, ou seja, um ponto de vista que é defendido ao longo de todo o texto, ao longo de toda a escrita. Essa é a principal característica desse texto. No texto dissertativo argumentativo, nós debatemos sobre um tema com base em argumentos, argumentos que defendam o meu ponto de vista, com base em argumentos que mostrem o porquê eu penso isso, porque eu tenho essa opinião sobre esse assunto. É o famoso tipo de texto cobrado na redação do Enem, que vocês já devem ter ouvido falar. Nesse tipo de texto, nós sempre vamos ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. É na introdução que vai ter a tese, a opinião resumida do autor sobre o que está sendo dito. No desenvolvimento, vamos trazer os argumentos, as informações necessárias para complementar o que eu estou dizendo e para provar o que eu estou dizendo. E por fim, na conclusão, eu vou trazer o ponto de vista final, as propostas que podem melhorar esse problema que estou relatando ao longo do meu texto. Leiam atentamente a explicação sobre isso ali nas páginas e depois façam a leitura de um novo texto dissertativo, argumentativo e em seguida respondam as questões analisando essa leitura. Seguindo a nossa aula sobre o texto dissertativo, vamos para a página 50 estudar um pouquinho sobre os mobilizadores discursivos. Você deve ter percebido, lendo aqueles exemplos, que todas as ideias elas são ligadas por alguns termos. Esses termos são chamados de mobilizadores discursivos. Eles servem justamente para isso, para ligar as frases que você constrói, ligar as ideias de um parágrafo ao outro. Por isso que sempre ao iniciar um parágrafo, ao iniciar uma frase, ou quando tem uma separação de vírgula, nós costumamos usar alguns termos. Mas, porém, isto é, no entanto, desta forma. São termos que auxiliam o entendimento do leitor sobre o texto e que deixam, linguisticamente falando, o texto mais bonito. Vamos entender melhor respondendo algumas atividades sobre esse conteúdo nas próximas páginas. Na página 53, nós temos a proposta de escrita de texto dissertativo argumentativo. Você vai começar a se inserir nesse formato de texto. Faça atentamente o que se pede a partir dessa página, respondendo algumas interpretações e depois iniciando o seu processo de escrita, lembrando do que discutimos até aqui sobre esse formato de texto. Na página 57, temos a proposta de um debate. A ideia é que vocês leiam os textos que tem ali e tirem conclusões, formem argumentos como se vocês fossem realmente debater. Façam esse exercício para treinar a escrita de argumentos, treinar o entendimento, a interpretação de vocês sobre o assunto que está sendo tratado. Seguimos a nossa aula na página 63, estudando um pouquinho sobre acentuação. Já que estamos estudando sobre escrita, a acentuação é muito recorrente na escrita de diferentes palavras da nossa língua. Vamos estudar especificamente algumas regras em relação ao novo acordo ortográfico que já vimos na aula anterior. Uma das regras é em relação à acentuação diferencial, que separava palavras que tinham uma mesma grafia, mas com sentidos diferentes, como são os exemplos que estão ali na página. Agora, essa acentuação não existe mais. A contextualização, a interpretação do que está sendo dito no contexto da frase, da oração, é que vai importar para entender qual é o sentido daquela palavra que foi utilizada. Mas nesses casos de palavras escritas igualmente, há ainda algumas exceções, que vamos ver em seguida. Uma delas é em relação à palavra por. Nós temos a palavra por,
de verbo, que significa colocar, e temos a palavra pôr em preposição, que tem o sentido de preposição. Nesse caso, nós vamos manter o acento circunflexo na palavra quando tiver o sentido de verbo. Seguimos na página 64 com mais algumas regras. Outra regra em relação à acentuação do verbo poder. Se mantém a acentuação quando esse verbo é escrito na terceira pessoa do singular no pretérito perfeito do indicativo, ou seja, pôde, ele pôde, no passado. O som ele é mais fechado justamente por causa do acento. Já no caso desse verbo conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, ele não tem acentuação e ele tem um som diferente. Ele pode, ele pode. Percebam que o som é diferente, nesse caso não tem acento. E a outra regra que mantém o acento é em relação aos verbos ter e vir. Esses verbos podem ser conjugados tanto no singular quanto no plural. A diferença entre eles está na acentuação. Quando eles forem conjugados no plural, eles vêm, eles têm, nós vamos utilizar a acentuação para fazer essa diferenciação. O mesmo caso acontece em outros verbos que têm o mesmo sentido, como por exemplo, manter, deter, convir, segue-se a mesma regra. Uma outra regra em relação aos verbos ter e vir. Esses verbos podem ser escritos igualmente, tanto na conjugação no singular quanto no plural. Por isso que, quando forem escritos no plural, eles terão acentuação. Eles vêm, eles têm. Seguimos na página 65 com mais algumas regras. Não são acentuados os verbos que são terminados quando conjugados em em, dois es e m, e estão na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Por exemplo, as mulheres creem em Deus. Perceba que nós temos a conjugação do verbo crer, nesse caso no presente, no plural, então não temos mais acentuação. Outra regra é em relação às oxítonas, ou seja, quando a última sílaba mais forte, seguida de um pronome oblíquo. Nesse caso, nós teremos a acentuação na vogal da sílaba mais forte. Por exemplo, beijá-lo. E a última regra é em relação à palavra forma de objeto e forma de verbo. Nesse caso, é facultativo o uso, pode ou não ser colocado o acento na palavra forma de objeto. Compreenderam essas regras? Vamos exercitar nos exercícios a seguir. E por fim, vamos fazer os exercícios para revisar o conteúdo que vimos nessa aula, que estão no banco de dados a partir da página 68. Eu vejo vocês na próxima aula.